E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse aqui é o segundo vídeo de uma pequena série aí sobre canais de clube, né? Que é um assunto que veio à tona aí com essa questão de Flá TV, Flu TV, passando jogos do Flamengo, passando jogos do Fluminense. É uma coisa que as pessoas começaram a falar que talvez isso se torne mais comum. Muita gente começou a pensar nisso como a possibilidade de clubes lançando suas próprias plataformas para transmitir seus jogos, algo que se torna mais fácil de acontecer com a medida provisória que por enquanto está em vigor ali sobre quem é dono dos direitos de transmissão de um jogo de futebol, né? O primeiro vídeo foi sobre como que é esse cenário lá fora, como são as TVs de clubes lá fora. Porque muitos falam, TV porque o Real Madrid tem TV e tudo. Então eu fiz um vídeo explicando como funcionam os canais de clube na Europa e nos Estados Unidos. Esse aqui vai falar um pouco sobre a cobertura jornalística desses canais de clube, comentando, na verdade, nem tanto os de lá de fora, que aquele lá eu falei mais no primeiro vídeo, mas falando de como é importante a gente discutir isso para as transmissões no Brasil, caso esse modelo de canais de clube seja um canal oficial, como uma Flá TV, Flu TV, Corinthians TV, Santos TV, Grêmio TV, qualquer Galo TV, qualquer canal de clube, seja por um canal que até tem a cara de um canal comercial, mas que acabe tendo uma ligação, uma parceria com algum clube e acabe de alguma forma tendo sua programação voltada para este clube. Porque é uma coisa que acabou chamando a atenção, né? Porque no Flamengo e Boa Vista e Flamengo e Volta Redonda chamou a atenção, mas acabou não criando tantos problemas, porque foi um jogo que o time visitante eram times de pequena torcida. Então acabou não repercutindo tanto o incômodo eventual de muita gente ali se vendo atingida pelo fato da transmissão do único canal que estava transmitindo o jogo ficar torcendo para o Flamengo, né? Ficar tendo uma transmissão parcial para o Flamengo. E até acho que a transmissão do Flamengo foi parcial, mas assim, até podia ser melhor nesse aspecto, mas ainda teve algum limite. No caso da Flu TV não teve. Talvez até contaminado pelo clima de disputa fora do campo no dia do jogo, né, a Flu TV foi um pouco mais inflamada, né, por exemplo, o narrador estava se negando a falar o nome dos jogadores do Flamengo até metade do segundo tempo. Até o nome do Flamengo muitas vezes pareceu que se evitava falar, muitas vezes falava o rival. E isso é uma coisa que passa do limite, né? Isso é uma coisa que é desagradável, tanto que até a própria transmissão da Flu TV no final do jogo já estava mudando isso, que talvez tenha percebido, vendo até a reação nas redes sociais, que isso estava passando do limite, e era um jogo que tinha muito rubro-negro vendo o jogo, óbvio, né? Então a reação de quem está se sentindo atingido acaba ficando mais marcante. Mas isso é uma coisa que vale a pena se discutir, sim, porque essas TVs de clubes, porque os canais, essas TVs de clubes que são canais no YouTube, fazem muitas vezes vídeos institucionais, mostram bastidores de treino, bastidor de jogo, uma pré-eleição depois de alguma vitória importante, tudo. E quando tem transmissão de jogo, em geral é como se fosse de uma rádio, né? Então, por exemplo, a própria Flá TV faz isso, né? Que ela transmite, fez isso no Fla-Flu, né? Sem a imagem. Então, às vezes mostra, por exemplo, alguma cena do estádio fora do gramado, não no gramado, né? Porque o gramado não pode, ou mostra os narradores na cabine, então fica com uma câmera focando a cabine e fica mostrando o narrador ou comentarista fazendo a transmissão do jogo da cabine, como se fosse uma rádio, né? E muito canal de clube tem esse serviço, né? E muitos clubes pequenos até fazem isso, porque eles não têm muitos jogos na TV, então isso é um jeito até de fazer com que o seu torcedor acabe recebendo informação de como está andando o jogo e acompanhando por ali. Então, aí é meio óbvio que todo torcedor que está, ou praticamente todo torcedor que está ouvindo o jogo naquele momento, naquele canal, por aquele meio, é um torcedor do clube, né? Porque é o flamenguista que está querendo ouvir uma narração mais flamenguista, o tricolor está querendo ouvir uma narração mais tricolor, né? Sei lá, o torcedor da portuguesa que está querendo ouvir uma transmissão mais voltada para a portuguesa, então ele procura esse serviço. Mas não é um serviço comercialmente de grande impacto, né? Agora, se ele virar a narração do jogo, da transmissão do jogo em imagens, a única via possível, porque ficar com exclusividade, aí já começa a ser necessário problematizar um pouco, porque as pessoas podem até falar, não, mas é o canal do clube, tem que ser parcial. Mesmo assim, mais ou menos, porque imagina-se que, assim,
No caso do o Flamengo, quando transmitia esses jogos, ele estava querendo mais assim, conseguir rentabilizar o máximo possível, mas não houve um plano de negócios assim completamente elaborado, e a gente até viu os erros que o Flamengo cometeu nisso, né? Até fiz vídeo aqui, vou deixar aqui do lado também. No caso do Fluminense, foi um negócio que veio meio de emergência no dia anterior ao jogo, veio o acerto com a Globo, então foi uma preparação ali, vendeu umas cotas de patrocínio e tudo, mas não é um plano comercial. O Fluminense se declara muito parceiro da Globo ainda. Mas digamos que esse modelo prospere, tá? Que canais de clube comecem a ganhar força e clubes comecem a lançar suas plataformas próprias de streaming, ou usar seus canais no YouTube, ou usar o MyCudio como o Flamengo fez no jogo contra o Volta Redonda, ou fazer qualquer outro tipo de caminho assim. Será que realmente o melhor é fazer uma transmissão clubista? Porque você pode até pensar que você está engajando o seu torcedor. Isso é positivo. Mas mesmo isso tem seus problemas. Pensando, por exemplo, num campeonato brasileiro, que é um campeonato em que os dois times têm torcida. Tem um jogo, por exemplo, Flamengo e Grêmio. Mando do Flamengo. O jogo pertence ao Flamengo e digamos que o Flamengo transmita o jogo numa plataforma própria. Mas tem muito gremista que vai querer ver o jogo. O Flamengo, se aquilo virar um modelo de negócio, o Flamengo estará fazendo negócio com aquelas transmissões. Ele não está só passando e tentando vender o patrocínio, ele vai tentar rentabilizar o máximo possível. E para rentabilizar efetivamente o máximo possível, ele vai ter que contar com o público que o gremista, com a audiência dos gremistas. E daí na semana seguinte, com a audiência dos corintianos. E na outra semana, com a audiência dos rubro-negros de Pernambuco, e depois na outra com a audiência dos atleticanos do Paraná, e ele vai ter que contar que ele vai fazer parte, porque ele vai contar que, pô, peguei o Campeonato Brasileiro para mim, tem duas torcidas e eu vou querer rentabilizar. O patrocinador do Flamengo vai ter, o patrocinador que o Flamengo consiga eventualmente para o jogo vai estar contando também, por maior que seja a torcida do Flamengo, conter a audiência da torcida do Flamengo e também da torcida do outro time é melhor do que ter só a da torcida do Flamengo. Então o patrocinador vai querer expor a marca. O próprio serviço da Flá TV, se for, por exemplo, um serviço pago, estilo como o Flamengo tentou fazer contra o Boa Vista, uma coisa meio pay-per-view ali, por exemplo, pode ser por uma assinatura anual, uma assinatura mensal, mas você pode pagar para ver jogo pontual. O rubro-negro vai lá, paga a assinatura anual, semestral, mensal. Agora o torcedor rival não, o torcedor do outro time vai lá e paga só para fazer uma compra única de um jogo para ver o jogo do time dele. Ele vai ter que ele tem que ser bem recebido nessa transmissão. Essa transmissão não pode ser tão parcial assim, porque se essa transmissão causa rejeição, isso acaba se espalhando e em jogos futuros os torcedores visitantes começam a evitar o serviço daquele canal. Digamos que seja a Flá TV. Eu tô pegando a Flá TV mais porque é o canal que foi um dos canais que passou, tá? Nada contra, até fiz um vídeo assim que até deixei alguns elogios à transmissão da Flá TV em alguns aspectos. Então, mas só pegando realmente como exemplo. E até porque é um time que a gente projeta que vai lutar por títulos, né? Então, por exemplo, se a Flá TV faz uma transmissão muito rubro-negra e que acabe causando muita rejeição e muito incômodo no time visitante, na torcida do time visitante, na semana seguinte isso vai acabar se espalhando. E muito torcedor vai deixar de entrar nesse serviço que o Flamengo estaria oferecendo. Por quê? Porque ele vai perceber que ele não é bem recebido ali, que é um espaço em que ele se sente muito irritado, em que ele vai ver o jogo se sentindo irritado porque o narrador vai estar provocando o time dele, vai estar desmenosprezando o time dele. Aí você vai falar, mas na verdade a mídia em geral já faz isso. De fato, é verdade que muitas vezes a transmissão da TV acaba tendo um olhar mais, que pesa mais, para algum time, para o time de mais torcida, ou para o time, sei lá, o time da cidade em que é a equipe de transmissão, alguma coisa assim. Isso é verdade, a gente sabe que acontece. Mesmo que seja sem querer, mesmo que não seja uma ordem, acaba acontecendo. Isso no mundo inteiro, tá? Você acha que um jogo entre Real Madrid e Osasuna, a TV espanhola também dedica super espaço ao Osasuna. Também, assim, no mundo inteiro acontece. Mas não é legal.
A torcida do Osasuna reclama também. Lá eles reclamam também disso, tá? Como reclamam aqui. Então, mas ainda assim, muitas vezes tem um nível que até o torcedor já está acostumado a ver. Se passar muito desse nível, o torcedor vai se incomodar mais ainda. Ele pode fugir desse serviço. Pode começar a querer, não, se é pra ver o jogo do meu time desse jeito, eu vou no rádio. A não ser que seja um jogo importante mesmo, um jogo que, sei lá, vale título, daí ele é um jogo decisivo, confronto direto, daí ele tá loucão pra ver o jogo. Ele eu vou ouvir o jogo no rádio, então vou aproveitar, então, putz, não, eu já vi o jogo lá, já tive que pagar uns caramingó na Verdão TV do Palmeiras, pra ver, quando há 15 dias a gente jogou lá no Allianz Parque, lá, daí eu peguei o serviço do Palmeiras, tava ok, mais ou menos, me irritei um pouco, tudo, agora do Flamengo, vou falar que eu vou me irritar mais ainda, então não vou pegar. Então daí o cara, não, nesse daí eu já vou aproveitar, sair com minha família, fazer alguma coisa assim, eu vou ouvir o jogo no rádio, porque daí pelo menos a rádio vai ser uma rádio gaúcha, digamos que seja um Grêmio Flamengo, daí o cara vai lá e pelo menos ele vai se sentir melhor, né? E o retorno comercial é afetado. E o Flamengo, ele não está querendo só engajar seu torcedor, aquilo virou um negócio, virou uma mídia. O Flamengo virou um produtor de mídia, né? Quando ele passa a ter, digamos, um canal de TV, de streaming, sei lá qual seja a tecnologia, que está transmitindo o jogo. Então ele vai ter que ter um padrão de qualidade mínimo. A transmissão pode até ser mais voltada ao Flamengo, ou ao Fluminense, ou ao time da casa, qualquer que seja o time da casa, o Bahia, o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, falou sobre essas possibilidades também de criar plataformas próprias dos clubes, né? Então assim, que seja, pode ter, mas tem que ter limite. Tem que ter limite, porque senão vai começar a afetar o negócio do clube, o retorno que o clube tem. E se o clube sai da TV para apostar nas suas plataformas próprias, é porque ele acha que vai conseguir, dessa forma, rentabilizar mais do que ele rentabilizaria fechando acordo com a Globo por alguns milhões de reais. Então ele vai ter que justificar isso. Vai ter que tratar como um negócio. Não vai poder ficar tratando ali como uma coisa provinciana. Ainda que no Brasil seja difícil pedir para certas pessoas, certos dirigentes, não agirem de forma provinciana. Mas é verdade. Então isso é uma coisa que vai ter que ser tomado um cuidado sim. Tá? Vai ter, se isso virar uma regra, tem que ter padrão de qualidade. Porque isso, se não tiver, vai afetar o negócio. Fora que, por enquanto, tá tudo bem. Né? Porque nos 3 jogos que a gente teve assim nesse formato, nesse momento recente aí, foram 2 vitórias tranquilas do Flamengo sobre o Boa Vista na Flá TV, então a transmissão da Flá TV também estava num momento tranquilo, e depois uma transmissão de um clássico na Flu TV, em que o Fluminense jogou bem, chegou a fazer 1-0, estava com vantagem no placar durante boa parte do jogo, toma um empate no final, denota alguma preocupação e ganha nos pênaltis. Então até que foi tudo bem por enquanto. Então, nem houve muitos motivos para críticas. Agora, uma transmissão que não tenha padrão jornalístico, não tenha uma certa independência para poder elogiar o adversário ou criticar o time da casa, como é que ela seria recebida pela própria torcida do time quando o time estivesse mal? Digamos que tem um jogo, que daí eu não vou mencionar time aí, que pode parecer provocação, tá? Mas assim, tem um jogo no Campeonato Brasileiro, um time está passando o jogo na sua própria televisão, na sua própria plataforma de streaming, sei lá onde seja, com a sua transmissão mais clubista, torcendo, beleza. Quando tá ganhando a torcida, pô, legal, o cara narra gol com uma emoção, daí quando toma gol ele narra o gol meio triste, isso é legal. Só que daí o time começa a perder de 4-0 em casa e ele tá na zona de rebaixamento. Como a torcida vai aceitar aquilo? A torcida não vai só querer uma narração triste. A torcida vai querer cornetagem. A torcida vai querer crítica. A torcida vai querer que o comentarista aponte que o técnico está fazendo de errado. Que a diretoria, que o comentarista eventualmente critique a posição da diretoria na contratação. Que mesmo que não critique nominalmente a diretoria, mas que critique a contratação, a montagem do elenco, aquele jogador. A torcida vai exigir isso. E se a transmissão não tiver padrão de qualidade e não entregar isso, o torcedor do próprio time vai se sentir afetado, ele vai se sentir irritado, ele não vai gostar daquela transmissão. Ele vai eventualmente preferir botar no rádio, botar num rádio ali que de repente fica com a imagem da TV ou no rádio, ou então com um desses web canal aí de YouTube que faz sua transmissão, mesmo sem ser ligado ao clube, também tem alguns que fazem, né? Botar um desses, porque nesse vai ter cornetagem, porque nesse vai ter cutucada. E se tiver uma briga de torcida, vai ter crítica em relação à segurança do estádio, vai ter crítica em relação à possibilidade do time perder, vai falar que eventualmente o time merece perder mano de campo, alguma coisa
assim, tem que ter o lado crítico. O próprio torcedor do time gosta de oba-oba, mas quando ele tá pistola, ele quer ver esse sentimento, esse emputecimento dele refletido na transmissão. Mesmo que seja mesmo uma transmissão mais séria, ela tem que apontar. Não, tem que falar, não, pô, esse jogador aqui não tá bem, jogador tinha aqui no banco, o técnico errou e não tirar ele. Ah, não, isso aqui tá errado. Ah, isso aqui não foi pênalti, pô, isso aqui foi o time foi beneficiado. O torcedor sabe disso. Então, é um cuidado que os times vão ter que ter. Se isso virar uma coisa comum, se os clubes começarem a planejar de fato, fazerem as suas próprias plataformas de transmissão, seja qual for a tecnologia, tem que ter um padrão mínimo de qualidade jornalística, de qualidade editorial ali, né, para poder criticar, para falar bem do adversário, porque isso vai virar negócio. Tá? Vai virar negócio. Você não está só passando o jogo do time. Você está deixando de receber milhões de reais de algum grupo de comunicação já estabelecido, seja a Turner, seja a Globo, seja a Record, SBT, ESPN. Você está deixando de receber milhões por um jogo para poder passar com você. Então você vai ter que rentabilizar o máximo possível. E nisso você tem que ter padrão de qualidade, porque você não vai ficar só querendo viver do torcedor mais eufórico. Você vai ter que viver também do torcedor mais crítico, e você vai ter que viver também do torcedor do time visitante, que vai cair de paraquedas na sua transmissão, mas ele vai ajudar a aumentar os números da sua transmissão, a expor mais o patrocinador daquela sua transmissão, e eventualmente, se for uma transmissão paga, um serviço pago, ele vai pagar por essa transmissão. E se ele pagar e o serviço for mal entregue, ele não vai pagar da outra vez. E mesmo as maiores torcidas do país, elas geram muito dinheiro, mas se puder, o serviço puder abarcar ou outro time também, num caso desse, vai dar mais dinheiro. E o que o clube quer, no final das contas, é ganhar mais dinheiro se fizer um negócio desse. Tá bom? Mas é isso, então se gostou, dá um vídeo, dá um joinha, não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e depois tem o terceiro vídeo dessa série falando sobre como é a realidade do serviço de streaming, né, dos serviços de streaming, qual é a realidade e quais as perspectivas ali. Tá bom? Tchau!